Para a gente começar a nossa meditação nessa manhã, e a partir de agora é o que a gente vai tratar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no livro do profeta Oséias, lá no capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 12. Flavinha mandando beijo, mano. Beijo, beijo, Flavinha. Oséias, capítulo 10, versículo de número 12. É o gato que tá ali? Deve ser, né? Alguém anota aí. Nina. Oséias 10, 12. Para a gente começar a leitura aqui. Amém? O texto nos diz assim. Livro do profeta Oséias, no capítulo 10, versículo de número 12. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui, reunidos a partir dessa live, fazendo uso da tecnologia que o Senhor permitiu que criássemos para engrandecermos o Teu nome, glorificarmos o Teu nome, e em especial nesta manhã de sábado, Senhor, nos alinharmos com o Senhor, dentro de tudo isso que temos vivido. Nosso desejo é que a partir do texto que acabamos de ler, o Teu Santo Espírito possa nos conduzir ao lugar onde nós devemos estar, nesse tempo de crise, de aflição, de reclusão, de isolamento, Pai. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos em seus lares possam estar atentos à Tua voz, de forma que no final deste nosso encontro virtual, todos nós saiamos desse encontro na certeza de que o Senhor mais uma vez tratou e falou conosco. E tudo aquilo que nós estaremos ouvindo possa sair do âmbito do conhecimento, Senhor, e se sedimentar no âmbito da nossa alma, das emoções, dos sentimentos, para que assim nós possamos viver. E como diz o Teu servo, o profeta Oséias, que a gente possa se levantar para ararmos, para trabalharmos nesse campo de repouso, que é o campo de pouso. Que seja assim para a glória do Teu nome, Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém e amém. Então, vamos meditar nesse versículo hoje, entender um pouco daquilo que é necessário que a gente compreenda dentro de tudo que a gente tem vivido. O nosso propósito pela palavra de Deus, nos posicionarmos aonde Deus espera que nós estejamos nesse tempo. E quando esse tempo passar, a gente possa ter recebido, ter ganhado um sentido mais amplo da nossa vida no contexto geral. E desse versículo que nós acabamos de ler, deixa eu botar ele aqui de novo, só para te posicionar. Primeira coisa que esse versículo está nos dizendo, semeai para vocês em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Você tem o seu trabalho, mas o fruto do seu trabalho é pela misericórdia de Deus. O profeta ele vai dizer, arai o campo de pouso. O campo de pouso era a terra de descanso, de uma safra para outra. Eles deixavam a terra descansar para ela produzir mais. Então, mesmo num tempo de repouso, enquanto servo de Deus, a gente precisa estar trabalhando, precisa estar fazendo alguma coisa em prol do reino. Senão, as coisas elas não vão andar. E de todo o versículo, o que eu quero destacar nessa manhã é essa terceira parte.
porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Então é nesse tempo de buscar ao Senhor, esse tempo que a gente tem vivido, esse tempo de muita dificuldade, é tempo de muita confusão, a gente tem visto e observado os grupos, os mais diferentes, né? Normalmente são dois grupos, né? De extremos, cada um expressando as suas opiniões sobre o tempo que a gente está vivendo, cada um defendendo a sua tese, defendendo o seu ponto de vista, ancorados nas suas convicções, muitas das vezes convicções mais pessoais do que convicções reconhecidas, né, ou gerais. A gente tem vivido isso dentro e fora da igreja, né? Quando eu falo igreja, eu falo contexto de igreja mundial e não somente local, como a Nova Vida do Porto Novo. E o que a gente tem visto é que existem muitos debates, muitas falas, muita gente defendendo uma coisa, muita gente defendendo outra, mas a gente não vê muitos resultados práticos em tudo isso que a gente tem ouvido. Não existe, e aí, tá bom, e aí, o que a gente faz? Né? A gente tem os naturalistas que acabam nos ensinando a fazer os remédios caseiros para combater o coronavírus. A gente tem, por outro lado, a ciência que, de fato, precisa comercializar as suas descobertas e, assim, o mercado, né, a economia, ela não pare, né? Tirando todas as teorias da conspiração que a gente possa criar nesse momento, enquanto igreja, né, a gente precisa ter uma posição mais definida. E a nossa posição precisa ser a posição que Deus espera que nós tenhamos nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade. Uns estão usando esse tempo para oportunismo, né? Muita gente que a gente nem ouvia falar agora tá botando a cara aí na mídia, tá arrumando seguidores, tá, né? Como eu posso dizer, estão elevando o seu volume de pessoas que acabam lhes dando atenção. Então é um tempo de oportunismo, a gente não pode deixar de falar, né, que tem um monte de pastor oportunista. Ontem eu estava conversando com a minha mãe e minha mãe me perguntou: meu filho, por que vocês, quando começa o culto de vocês, vocês não começam imediatamente o culto de vocês? Você fica ali falando um monte de coisa e tal. Eu falei: mãe, a nossa intenção em fazer a transmissão do nosso culto é interagir com os membros da igreja. Eu sou pastor da igreja de Nova Vida do Porto Novo. Eu preciso alcançar as pessoas da igreja de Nova Vida do Porto Novo. Eu não quero alcançar ninguém da presbiteriana, eu não quero alcançar ninguém da Assembleia de Deus, eu não quero alcançar ninguém de qualquer outra denominação. Eu sou pastor da igreja de Nova Vida do Porto Novo. E a forma como que nós conseguimos entender que seria uma forma de interagir com as pessoas da igreja de Nova Vida do Porto Novo é isso. É um tempo que eu denominei, né, de introdução aleatória. É quando a gente fica aqui, conversa, interage, fala, porque é a única forma que a gente está tendo na prática esse tempo aqui da nossa live, fora, né, as mensagens pelo WhatsApp. Então a gente vê que o interesse, muitas das vezes, ele não é para cuidar daquilo que Deus lhe deu, mas para poder fazer conhecido o nome, para ser famoso ou para ter mais seguidores, né? A nossa ideia e intenção nunca foi essa e nem vai ser. Eu sei que Deus me deu um grupo de pessoas, uma parte do seu corpo que se reúne na igreja de Nova Vida do Porto Novo, e é dessas pessoas que eu preciso cuidar, né? As pessoas de outras denominações que nos visitam, amém, serão sempre bem-vindos, são os nossos irmãos em Cristo. Aqueles que não são muito bem-vindos, né? Esperamos que deem ouvidos à voz do Espírito Santo e assim possam ser também alcançados, né? Não pela misericórdia e graça, mas pela salvação que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Então, eu também te amo, Pastor Vargas. Deus abençoe. Então, a gente cuida daquilo que Deus colocou na nossa mão para cuidar, né? Então, a gente não pode fazer uso desse tempo de crise como um tempo de oportunismo,
né, um tempo de fazer o nosso nome conhecido. Pelo contrário, né? E a gente poderia aqui fazer uma série ou trazer uma série de palavras de críticas, de confronto com relação a isso, mas a nossa ideia não é essa. A nossa intenção é de alguma maneira edificar a tua vida, edificar a minha vida, a vida da minha família. Amém. De forma que depois de tudo isso, o que era bom fique melhor, o que estava esquecido possa ser colocado no lugar de lembrança constante, o que tinha perdido valor que possa ser revalorizado, aquilo que não tinha importância, o que perdeu importância, possa agora estar no seu lugar devido de importância. Então tudo isso faz parte da nossa ideia, da nossa intenção e da motivação que nos tem movido a continuar a fazer o que Deus nos chamou para fazer. Bom, esse tempo é um tempo de crise, é tempo de oportunismo para muitas pessoas, é tempo de crises emocionais, né? Muitas pessoas evangélicas, cristãs, estão tendo as suas crises emocionais. Para outros, é um tempo de não fazer nada. Estamos de férias, né? Então é tempo de reclusão, a gente não faz nada, é televisão, sofá e nada se faz e etc, né? Minha esposa, uns 10 dias atrás, ela falou com as mulheres, né, que a gente está em isolamento social, mas a gente precisa se cuidar. E foi legal como ela teve um feedback das meninas lá do Ministério Feminino, cada uma fazendo cabelo, fazendo sua unha, cuidando, né? Porque essa é a ideia, a gente está isolado, mas a gente não está abandonado, largado, a gente não está esquecido, né? A gente não está perdido nesse mundo, pelo contrário. É um tempo de isolamento, é um tempo onde a gente não pode estar tendo comunhão presencial, mas a vida continua, né? A gente, eu boto o perfume para vir fazer a live, aí ela me zoa. As pessoas vão sentir o cheiro do perfume pela live? Não vão, mas eu vou ficar bem comigo mesmo. Né? Então a gente precisa estar se tratando dessa maneira. Então, aproveitando esse tempo, né, que a gente está vivendo, eu acredito que para a Igreja de Jesus, esse seja um tempo de transformação. E um tempo de profunda transformação na nossa vida. Como disse o profeta, um tempo de buscar ao Senhor. De buscar ao Senhor de uma outra forma, de uma outra maneira, de buscar ao Senhor com uma outra intensidade, que talvez a gente não experimentou ou não experimentava há algum tempo na nossa vida comum. Daí o que a gente via antes desse tempo? Né? Como a gente olhava a vida antes desse tempo? Para a gente pensar nisso, eu quero ler contigo o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Abre aí. Eu vou abrir aqui também, para a gente poder estar lendo. Salmo 119, versículo 71. Por mais absurdo que possa parecer aos olhos dos da teologia da prosperidade, né, ou que adotaram a filosofia da prosperidade como regra de vida, é que esse versículo aqui do Salmo, ele é um versículo contraditório, né? Porque a primeira coisa que o salmista vai falar é que foi-me bom ter eu passado por aflição. Quem gosta de passar por aflição? Né? Ele vai dizer isso aqui no versículo 71 do Salmo 119. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vou ler de novo. Foi-me bom ter eu passado por aflições, para que aprendesse os teus decretos. Então a gente olha para esse versículo e todas as vezes que eu vejo, para os meus olhos sobre esse texto da palavra de Deus, eu percebo quanto Deus deseja nos colocar no centro do querer dele. A despeito das circunstâncias que a gente está vivendo, amados, essa não é a primeira crise que a gente viveu ou está vivendo. A gente já viveu outras crises em dimensões diferentes. Nessa dimensão é a primeira vez que a gente está vivendo. A última foi, né, que o mundo teve uma situação dessa, foi 1917, 1918, não sei exatamente qual ano. Mas a gente nunca teve, né, eu vou fazer uso aqui da palavra do ex-presidente, né, nunca na história da humanidade a gente teve aí
essa situação que a gente vive hoje. Então a gente está vivendo um tempo distinto, diferente, singular. E nesse tempo a gente precisa entender que, como em todas as circunstâncias que a gente já viveu, Deus deseja nos colocar no centro da vontade dele, no centro do seu querer. E a gente precisa entender isso, porque na grande realidade, o que vai fazer a diferença no final de tudo isso é o que a gente aprendeu. É o que mudou em nós depois das crises que a gente viveu. Então faz uma conta aí, quantas crises você já passou, quantos dilemas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas lutas você já viveu, das quais você não aprendeu nada. Ao contrário, quantas também você já viveu, lutas, desertos, vales, situações complicadas, que você saiu delas mais fortalecido. Então é o ponto de vista, a perspectiva que a gente tem daquilo que Deus nos permite viver, é que pode fazer a diferença na nossa vida quando as circunstâncias passarem, porque as circunstâncias, elas vão passar. Amém. As dificuldades, as lutas, os desertos, eles sempre passam. E a gente precisa, após esse período de crise, período de aflição, de isolamento, a gente precisa ter aprendido um pouco mais com aquilo que Deus está tentando nos ensinar. Então, o que o salmista está nos ensinando, que ele está dizendo para a gente, é que diante das aflições da vida, ele percebeu o que realmente importava, o que de fato possuía valor. Foi bom passar eu pela aflição, para que eu aprendesse os seus decretos. Então ele tá usando a dificuldade, ele usou a dificuldade dele como alguma coisa, como um resultado positivo. Né? A gente não pode crer, amados, que a nossa vida ela vai ser vida de tudo vai dar certo. Não dá tudo certo. A gente vive uma vida muito dinâmica. A nossa vida, a vida do ser humano é muito dinâmica. A vida, ela não é somente aquilo que nós plantamos, porque nós acabamos, muitas das vezes, por experimentar fruto das escolhas dos outros. Né? Isso é um fato da vida. A gente acaba sendo impactado por ações de pessoas que não tem nada a ver com a gente. Faz parte, o dinamismo da vida, ele tem essas questões aflitivas. Então a gente só precisa começar a olhar para as lutas e aproveitar essa oportunidade, que todos nós vivemos uma luta em comum, e olharmos o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer me ensinar. E o salmista tá nos ensinando isso. Olha, Deus quer ensinar vocês a valorizar o que tem que ter valor, a dar importância ao que é importante e, de fato, dar valor ao que merece valor de vocês, e não a qualquer coisa. E daí a gente pensa, antes de tudo isso que a gente está experimentando hoje, como você estava levando a sua vida? Como você estava... vamos lá. Como era o seu relacionamento com o seu próximo? O seu próximo do seu trabalho, o seu próximo da sua igreja, o seu próximo da vizinhança. Como era o seu relacionamento? Outra, como era a sua relação com a sua comunidade? Você que é membro da Igreja de Nova Vida, do Porto Novo. Como era a sua relação com a Igreja de Nova Vida do Porto Novo, no tempo em que você podia ir e vir de uma forma muito mais livre e mais à vontade? Como era isso? Com a sua família? Como era o tempo antes dessa pandemia? E como está sendo esse tempo? Esse tempo de isolamento e eu vou falar uma coisa aqui, mas não me leve a mal, de comunhão obrigatória dentro de casa. Porque talvez se a sua vida familiar ela fosse uma vida muito superficial, onde vocês muito mais assistiam TV do que comungavam dentro desse templo chamado família, e se isso não mudou, amados, a vida continua a mesma. Suas relações continuam a mesma, e talvez você não esteja aprendendo o que Deus está tentando te ensinar. E nesse tempo de reclusão, de isolamento, amados, a gente, para algumas pessoas pode ser... tem que ficar em casa, tem que aturar marido, tem que aturar esposa, tem que aturar filho, tem que aturar pai, tem que aturar mãe. Para muitas pessoas pode ser assim. E para você? Esse tempo? Amados, eu não estou falando aqui de utopia. Você fica entediado na tua casa? Eu fico, Margarete fica, Kézia fica, a gente fica. Eu ainda saio, Margarete vai para o trabalho. Eu vou lá na igreja, faço uma coisa, vou para banco, faço outra, e vou fazendo coisas.
ok, mas a gente está passando muito mais tempo dentro de casa do que na rua. Eu não fico 10 horas na igreja, 8 horas na igreja. Margarete, ela tem o plantão dela, depois volta para casa. Né? A gente não pode mais ir ali na rua, não pode mais ir no shopping fazer nada. Não, a gente tem que estar dentro de casa. Então esse tempo, não estou falando que a gente, todo mundo está vivendo em outro nível. Bom, o nosso testemunho aqui, a nossa vida aqui, ela está padrão. Eu sempre falei isso para vocês. A gente precisa valorizar esse tempo com a nossa família. E daí a gente faz essa avaliação, né, de como era o tempo antes dessa pandemia, né, com a igreja, com as pessoas, com a nossa família. E se a gente não estiver aprendendo alguma coisa com isso, amados, a gente não está onde Deus espera que nós estejamos. E se a gente veio aqui para se consagrar ao Senhor, se a gente está aqui, né, participando dessa live, a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente precisa ser confrontado com essa verdade. Aumentou a qualidade da comunhão de vocês? O diálogo de vocês dentro da casa de vocês? Aumentou? Melhorou? Né? Como você está esperando ver as pessoas de volta? Né? A gente vê aqui, em especial as mulheres, né, que já estão inventando coisa. Quando acabar a pandemia, vamos fazer a festa e vão fazer um monte, estão cheias de ideia. Daí a gente vê, bom, elas sempre foram assim ou elas estão assim agora? Festiva, elas sempre foram. Sempre foram de vamos fazer bagunça, essa bagunça gostosa que a igreja faz. Sempre foram assim. Estão sentindo falta, então agora isso está exponencializado. Está de uma forma misericordiosa, aumentado. A intenção delas de festejar, de estarem juntas, aumentou, não que elas não fizessem. Então aquilo que a gente vivia de forma precária pode atingir um nível de qualidade grande. Aquilo que a gente já vivia, que tinha uma boa qualidade, pode ser agora melhorado ainda mais. E talvez coisas que a gente nem experimentava, a gente pode experimentar agora. Tudo isso dentro do contexto de Deus, da palavra dele, da vontade dele. Amém ou não amém? Então a gente olha e a gente precisa observar isso, fazer essa autoavaliação. Aliás, a proposta da Santa Ceia é essa, né? Avaliar-se, pois, o homem a si mesmo, né? E daí ele vai poder comer do pão e tomar do cálice. Então, a maioria de nós, se não todos nós, vamos concordar que a vida, né, a nossa vida, ela estava num ritmo automático. A gente fazia as coisas, né? Igualzinho aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então a nossa vida estava assim, todo dia, mesma coisa, mesma coisinha, mesma coisinha. Acorda, bom dia, café da manhã, né? Antigamente tu ia para o trabalho, ia para a rua, agora tu não pode, fica em casa, televisão, almoço, né? Aqui em casa é muito engraçado, né? Porque a maioria das vezes a gente come frango. O que a gente vai almoçar hoje? Frango. Frango empanado. Aí vamos variar os frangos, né? Estrogonofe de frango, frango empanado, frango na chapa, frango com curry. Aí vai variando, né? Quando não, a gente come o ovinho mesmo, que daí fica mais, o paladar fica melhor, pelo menos para mim. Então, a gente está aqui, a vida, ela tem esse ritmo. É mesmo. A vida estava nesse ritmo. Todo dia a gente fazia tudo sempre igual. E agora? Né? A gente vai continuar fazendo tudo sempre igual? Ou nós fomos, em primeira mão, convocados para inovar nas nossas relações, em especial na nossa relação com a nossa família? Então a gente precisa observar isso. Uma coisa que a gente percebe também na vida, antes da pandemia, que a gente ia vivendo um dia após o outro, e daí a gente acabou não percebendo ou perdendo essa sensibilidade das coisas importantes, né? Daquilo que talvez a gente já nem lembrava mais.
Você já olhou para sua esposa, você já olhou para o seu marido, para os seus filhos, se eles moram com você, como eles estão diferentes? Né? Tá prestando mais atenção, olhando mais? A gente precisa fazer isso. A gente precisa, peraí, quantas coisas eu deixei de prestar atenção porque a vida estava num ritmo muito acelerado. Estava corrida demais. Era todo dia a mesma coisa, na correria, na correria, na correria. E agora você foi convocado, né, pela pandemia a parar com a sua correria e prestar atenção nas coisas. Se você não estiver prestando atenção nas coisas, amados, esse tempo vai passar e a sua vida vai ser exatamente a mesma coisa que sempre foi. Eu falo isso muitas das vezes nos nossos cultos de virada, ou praticamente em todo ano eu falo, e aí, você quer viver o ano passado nesse ano novo, ou você quer viver um ano novo de fato? E daí a gente olha para esse tempo de pandemia, onde a gente está obrigado a não poder estar aglomerado, a não termos a comunhão presencial. E daí a minha pergunta é, quando tudo isso passar, você quer continuar vivendo a sua vida na comunidade, com a sua família, com o próximo, na igreja, da mesma forma que você vivia, ou você quer voltar para a normalidade da vida de uma forma diferente? Então a gente tem que pensar e avaliar essas coisas. Agora a gente está isolado por necessidade. A gente pode usar o tempo para reclamar, para murmurar. Não sei como é que está aí na tua casa, né? Se você só reclama, se você só murmura, se você só se lamenta, né? Depois a gente tem boas histórias para contar, depois dessa pandemia. A gente descobriu que não é só Jeremias que escreveu Lamentações. Tem muita gente escrevendo lamentações. Você pode tirar esse tempo de isolamento para ficar reclamando, para murmurar, para escrever a sua lamentação de Roberto Gomes, né? E daí a gente pode tirar esse tempo para isso, para praguejar. Né? Quantas pessoas estão praguejando? Vírus maldito. De fato, é um vírus maldito, desgraçado. Mas praguejar, meu irmão. Que saia da vossa boca unicamente palavras boas para edificação e etc. A gente precisa estar nesse esquema aí de sermos promotores de paz. A gente olha e a gente pode abandonar tudo isso, a murmuração, a reclamação, a lamentação, parar de praguejar e pensar no que Oséias está nos falando. Olha, usa o tempo da aflição, usa o tempo que vocês estão vivendo para buscar ao Senhor. Uma vez que a gente vai buscar ao Senhor nesse tempo, e não é buscar ao Senhor aqui na live, nos nossos cultos, é buscar ao Senhor aí, ó, no seu ambiente. Você. Amados, eu não tenho dúvida que é tempo de reorganizar os valores da nossa vida, é tempo de colocar no lugar certo o que tem que ser colocado no lugar certo, é o tempo de priorizar o que tem que ser priorizado, de forma que quando tudo isso passar, a nossa vida com Deus, ela esteja exatamente como Deus sempre quis que estivesse, no centro da vontade e do querer do nosso Senhor e Salvador. Você entende assim? Amém? Amém. Então a gente vai usar esse tempo de aflição para buscar ao Senhor. E olha como Isaías, lá no capítulo 55, versículo de número 6, ele vai nos motivar a fazer isso. Abre aí, Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. O versículo que nós vamos ler é o 6. Isaías 55, 6. Você conhece o texto? Isaías está falando para a gente assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Daí o profeta Isaías, ele nos motiva a buscar o Senhor, porque ainda podemos achar ao Senhor, ainda podemos invocar o nome dele, porque ele ainda está perto de nós. E nessas dificuldades da vida, amados, não tenha dúvida, o nosso Deus, ele não nos abandona. A não ser que a Bíblia minta. Jesus disse, estou com vocês todos os dias,
todos os dias da vida de vocês eu estou com vocês. Então, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque eu creio, amados, que esse tempo é um tempo de profunda transformação da nossa vida, da nossa percepção, da nossa visão. É um tempo de ampliarmos a nossa cosmovisão da vida como um todo, né? Acho que ontem ou anteontem, eu estava... A gente estava numa refeição aqui em casa e eu estava nos meus pensamentos. Falei, gente, como a vida é passageira. Como a vida voa. E quanta coisa boa de Deus a gente não vive porque acha que a gente tem o tempo todo do mundo. Né? Estava olhando para os meus filhos ontem, a gente conversando, cresceram. A gente estava rememorando lá do início, quando eu e Margarete nos conhecemos. Né? Para eles foi um absurdo eu começar a namorar a Margarete, ela com 14, eu com 16 anos. Coisa absurda. Como se fosse alguma coisa, Mas foi. A gente lembrou, gente, a vida passa muito rápido. Foi ontem também, eu fiz uma pergunta para Marga, a gente estava assistindo alguma coisa. Aí eu falei, você sabe que eu sou assim? Eu falei, pergunta besta que eu fiz, né? Óbvio que você sabe. Você tá comigo há 30 anos, se não soubesse, tava pegando alguma coisa. A gente olha pra vida e acha que não, a gente tem o tempo todo do mundo. Amados, deixa eu ser bem dramático aqui agora. Se tu pega o coronavírus e morre, tá amarrado, repreendido em nome de Jesus. Você não vai pegar. E se pegar, vai ficar ileso. Vai sair dessa. Mas vamos lá, se acontece uma tragédia, sabe quantas famílias estão vivendo tragédias no mundo inteiro? Centenas, milhares de famílias. E a gente pode ser alvo disso. E aí? O que vai aproveitar do tempo? Quando a gente fala sobre essa questão da limitação da vida, a gente sempre vai pensar naquela parábola do homem que semeou muito, destruiu os celeiros, construiu novo, e depois que ele fez tanta coisa, trabalhou tanto, ele sentou na cadeirinha dele e falou, agora regala-te minha alma, porque você pode viver, porque você tem haveres para muitos e muitos dias. Aí alguém fala para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens feito para quem vai ficar? Às vezes a gente valoriza o que não tem valor, a gente dá importância ao que não tem importância, e Deus está nos ofertando esse tempo para a gente valorizar o que precisa ter valor e dar importância ao que de fato é importante na nossa vida. E daí, se a gente não aproveitar isso, esquece, amados, a vida vai ser a mesma coisinha. A gente vai viver do mesmo jeitinho, a gente vai levar da mesma forma que a gente levou o tempo inteiro. E daí a gente pode sim viver esse tempo para fazer essa profunda meditação e termos essa profunda transformação da nossa percepção da vida, da nossa cosmovisão da vida como um todo. Amados, a gente não pode. Eu penso assim. E creio dessa maneira. A gente não pode passar por esse tempo de deserto incomum e deixar que a vida continue como estava antes de tudo isso. Não dá. Se a gente fizer isso, nós estamos desdenhando da oportunidade que Deus está dando para a humanidade de repensar não somente a vida nesse momento, mas também o futuro. A igreja precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso, pensar a vida depois de tudo isso. Eu quero viver a mesma coisa ou eu posso viver alguma coisa muito melhor do que eu vivi antes dessa pandemia? Eu penso, creio e vou buscar isso, viver uma qualidade de vida relacional, familiar, ministerial muito melhor do que eu vivi nesse tempo antes da reclusão, antes do isolamento social. A gente precisa ascendência, a gente precisa estar crescendo para a glória de Deus, amém? A gente precisa estar subindo, elevando, crescendo, para que o Senhor possa ser dignificado, honrado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Amados, a gente tem essa possibilidade de perda real, como eu falei, né? A gente pode pegar esse vírus aí, ou esse vírus pode nos alcançar e fatalmente a gente partir, o nosso corpo falir e a gente vai estar com o Senhor. É isso que eu creio. A gente pode estar vivendo esse tempo de perda real. A gente não está isolado por alguma coisa banal. E isso é importante. Nós não estamos isolados porque discordamos de alguma coisa.
A gente não está isolado porque o nosso ponto de vista é diferente um do outro. A gente não está isolado por questões de relacionamento pessoal. Ah, não vou mais para a igreja, não vou mais para o trabalho. A gente não está isolado por uma enfermidade da alma, uma depressão, uma síndrome do pânico. A gente não está isolado por conta dessas coisas. Todos nós estamos isolados, entrincheirados por algo em comum. A gente está distante um do outro por um vírus que é capaz de furtar a nossa vida, de furtar de nós um ente querido. Por isso, então a gente está vivendo, todos nós, a humanidade como um todo, está vivendo um deserto em comum. Todos. Então, olhando para a nossa comunidade, todos os membros da Igreja de Nova Vida do Porto Novo estão vivendo um deserto em comum, né? Você não está na sua casa porque você quis ficar, agora você é obrigado a ficar. Você não está indo para o culto porque você, não estou afim, você está indo porque você não pode ir. Porque não tem culto lá na igreja, no templo. Não existe culto presencial. A gente está por conta disso. E é incomum, nós estamos vivendo um deserto em comum. A gente está tentando lutar contra um vírus que pode nos roubar aquilo que de fato é importante, aquilo que tem valor para nós nessa vida. E o que mais tem valor para a gente nessa vida é a nossa família. Por isso, eu quero insistir em dizer, amados, que esse tempo é um tempo oportuno de buscarmos ao Senhor com toda a nossa força. Eu não quero ser demagogo, né, e falar que não, mas isso já tinha que ser a vida do crente. Sim, sempre. Mas existem momentos que a gente precisa intensificar essa nossa comunhão, essa nossa ponderação, essa nossa meditação, essa nossa busca daquilo que de fato é importante para nós. Você está entendendo? Diga amém. Amém. E daí a pergunta que a gente tem diante de nós nessa manhã é: e depois disso tudo? Vai acabar. Eu tenho certeza, amados. Daqui a pouco a vida vai começar a voltar ao normal, né? Penso eu que ali para o meado do mês de maio, o comércio vai poder abrir, as pessoas do grupo de risco vão precisar continuar a ficar isoladas. Esse deserto ele vai começar a ser pintado aí com um pouquinho de grama verde, mesclando ainda com essas areias quentes, até que o deserto passe. A vida vai, né? É uma coisa que os especialistas dizem, né? A maioria das pessoas vão passar pelo coronavírus. O coronavírus, né, essa Covid-19, vai passar na maioria das pessoas, se não em todas as pessoas. Né? Naturalmente, o nosso corpo ele vai produzir os anticorpos necessários para que a gente sobreviva. Né? Então a vida vai, né, normalizar. Tá, mas e aí? Depois de tudo isso que a gente está vivendo agora? Se a gente não usar esse tempo de aflição em nosso favor, a gente talvez tenha ou esteja perdendo uma grande oportunidade de termos a nossa vida transformada. Não é aquela transformação da conversão, é a transformação da santificação, a transformação da consagração, a transformação da dedicação ao Senhor de uma forma mais plena, de uma forma mais profunda, de uma entrega mais real àquilo que Deus nos chamou a fazer. Né? Eu peço e tenho pedido isso ao Senhor, que o Espírito Santo possa começar a despertar, em especial os membros da Igreja de Nova Vida, que estacionaram as suas vidas espirituais, estacionaram seus ministérios, por conta das questõezinhas que a vida forneceu para eles encararem. E agora, diante de uma pandemia incomum, de uma possibilidade real de perda ou de se perder para a morte, a minha oração é que essas pessoas elas possam ser despertadas. Exatamente como o apóstolo Paulo vai falar: ó, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, porque a vida vai voltar. A comunidade vai voltar, as atividades do mundo elas vão normalizar. E se você, a quem o Espírito Santo está falando nessa hora, não mudar a sua postura,
ou não ter a sua vida transformada nesse tempo de isolamento, amados, isso vai ser um problema muito sério, que não é meu, não é da Margarete, é de cada um. Eu, minha esposa, você, todas as outras pessoas, se não aproveitarem esse tempo para buscarem o Senhor e alcançarem dele graça, misericórdia para uma transformação real e profunda na nossa vida, acredito que a gente está perdendo de fato uma grande oportunidade que o Espírito Santo de Deus está nos concedendo. Se a gente se permitir viver esse tempo buscando ao Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, quando tudo isso passar, quando essa nuvem negra for embora, a gente vai começar a enxergar com mais clareza. Vai. Os nossos olhos serão abertos, as escamas elas estarão limpas e a gente vai poder ver a vida de uma forma mais ampla, mais clara. A gente vai começar a revalorizar aquilo que por questões banais a gente desvalorizou. E quando a gente fala de igreja, em especial igreja, a gente fala de comunhão, de presença. Eu lembro, e a gente fala isso nos cultos, né? Eu sou do tempo, quando o Senhor me converteu, né? Quando Deus me tirou do mundo, ainda era esse tempo, né? O crente, ele queria estar na igreja. E queria estar no culto, ele queria poder estar com os irmãos, comungando, partilhando, compartilhando, interagindo, conversando, orando juntos, estudando. A gente queria estar na igreja. Terminava o culto e a gente estava na expectativa do próximo dia de culto, ou do próximo culto. A gente tinha isso, né? A gente percebe que esses últimos 20 anos da igreja evangélica, 15 anos da igreja evangélica, é uma coisa que é muito desdenhado pelos membros da igreja, é o templo, é o lugar do culto. A gente se importa mais conosco mesmo do que com aquilo que é de Deus. Não precisa nem ir longe. Olha para a igreja que você é membro. Olha para a igreja de Nova Vida do Porto Novo. Há quanto tempo a gente está fazendo o que a gente está fazendo? E se todos, 100% de todos os membros da nossa comunidade estivessem assim entregando para que a obra, né, não somente espiritual, mas também a física, fosse complementada, terminada, amados, não tenho dúvida que a gente já estaria em outro lugar. Não no lugar que a gente está hoje. Mas por quê? Porque a gente foi desdenhando o lugar do culto. A gente foi desdenhando o lugar da comunhão. E agora a gente tem a oportunidade de começar a olhar para esse lugar de culto, para aonde Deus nos reúne como povo, como filho dele, e mudarmos a nossa postura. Então, por isso, a gente precisa pegar essa oportunidade e começar a tirar valor do que não merece valor e revalorizar o que de fato precisa ser valorizado na nossa vida e foi desvalorizado por questões bobas, por questões banais. Quantas coisas a gente não perde por questões bobas? Às vezes dentro da tua própria casa. Quantas não foram as vezes que você e a sua esposa perderam a intimidade, a comunhão por alguma coisa tão besta? Vou usar aqui os exemplos mais idiotas que eu posso pegar na minha cabeça agora. A esposa que não gosta que o marido deixa a toalha em cima da cama. Aí deixou a toalha em cima da cama, acabou o dia. A esposa que não gosta que o marido joga o lixo no lixo. Aí o marido joga o lixo no lixo, acabou. O marido que não gosta que a roupa fique manchada ou que fique mal passada. E por questões bobas. Coisas pequenininhas. E muitas das vezes isso acontece dentro da nossa comunidade, no nosso trabalho. Quantas pessoas não se irritam por questões tão bestas no seu ambiente de trabalho e falam, não quero mais ficar aqui. Eu sou modelo disso. Eu só nunca tive coragem de pedir demissão. Mas quantas não foram as vezes que o trabalho me irritava, eu ligava para a Margarete lá atrás, né? No começo do casamento, falava, Margarete, eu não estou mais aguentando esse trabalho, eu vou embora daqui, pipipi, papapá, bibibi. E Margarete no começo ela ficava preocupada, depois ela viu que isso era crise, né? E toda crise passa, ela falava, tá bom, meu amor, então faz o seguinte, pede as contas e vem embora para casa. Ela sabia que eu não ia fazer isso. Ela aprendeu. Mas quantas não foram as perdas que nós tivemos por questões pequenininhas? A comunhão com a família, a comunhão com a igreja, o abandono do ministério, sabe? O afastamento de um ente querido, por questões mínimas. Então eu acredito, creio, penso, tenho essa convicção que
a gente precisa começar a imprimir valor no que tem valor. E a deixar aquilo que não é tão importante de lado. O que a toalha molhada vai fazer de diferença na tua vida? Prática. Nada. O que o sapato sujo que pisou na sala vai fazer de diferença na sua vida? Amados, quando isso acontece, ninguém está desvalorizando você que limpa, que passa o pano. Não. Uma coisa que a gente faz no automático às vezes. Então esse tempo ele pode ser usado para que a gente reveja isso na nossa vida. A gente precisa dar aquilo que é efêmero e passageiro valor temporal. Por que eu digo isso? Porque a gente, por questões tão bestas, de pontos de vistas, né? Eu penso assim, eu penso desse jeito. Eu não gostei do copo que o pastor está usando hoje. A outro, pô, copo maneiro. Ponto de vista. Mas realmente eu não sei porque me deram esse copo aqui, não. Normalmente me dão uma caneca. Então, ponto de vista. Sabe, e por conta do ponto de vista a gente rompe. A gente se recua, a gente se isola. Porque eu não penso como fulano, eu não penso como Beltrano. Por isso a Bíblia é sensacional, amados. A palavra de Deus é algo que é fenomenal demais. Não dá para um homem ter criado tudo que está escrito lá. Só Deus poderia ter ditado essas palavras para esses homens. Por quê? Porque a Bíblia fala, olha, pensem todos a mesma coisa. Você pode ter um ponto diferente de vista do meu, mas aquilo que é fundamental a gente não pode divergir. Aquilo que Deus fala não dá para divergir, porque é único. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, ela não é relativa, ela não tem nada a ver com o que eu vejo, com o que eu entendo. Ela é o que ela é. Por isso nós que temos o privilégio, a primazia, a honra de poder ministrar essa palavra, a gente precisa pregar a Bíblia pela Bíblia, e não a Bíblia a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Como eu disse e vou dizer o resto da minha vida, não sou eu que digo que a Bíblia está certa, é a Bíblia que me informa se eu estou equivocado ou se eu estou correto. Não sou eu que falo, a Bíblia diz isso e é verdade. É a Bíblia que vai falar o que ele está pregando é verdade ou é mentira. Então a gente pode ter ponto de vista diferente. Outra coisa que eu falo desde que eu me entendo por cristão, a gente tem muita coisa que nos diferencia. Eu não sou igual a minha esposa, eu não sou igual a Margarete. Nem não estou falando em sentido de aparência, de gênero, não. Estou falando em sentido de ações, de perspectiva, de ponto de vista, de observância. Não, eu não sou igual a minha esposa. Hoje, a gente acha muita coisa em comum, a gente pensa muita coisa igual, mas a gente continua sendo pessoas diferentes. E daí a gente, quando olha para dentro da comunidade, para a sociedade, no contexto geral, lá para o teu trabalho, ninguém é igual a você e você não é igual a ninguém. E talvez seja isso que de fato torne as pessoas importantes ao nível de podermos ter, ou melhor, de nos motivarmos a tratá-la com honra, com respeito, sabe, com um mínimo de educação, porque cada indivíduo é um complexo incompreensível, e não obstante a tudo isso, Deus nos convoca a vivermos em uma unidade. Então, como eu digo, tem muitas coisas que nos fazem diferentes uns dos outros. Muita coisa que a gente não gosta e diferencia. Mas uma coisa que nos faz um é o Espírito Santo de Deus. Ele é um em todos, está em todos, opera em todos e através de todos. Está lá na palavra de Deus. Então, quando se fala de reino de Deus, a gente não tem como divergir, amados. Porque o reino de Deus é um. O reino de Deus não é um para mim, não é um para Margarete, não é um para o diácono Jorge, não é uma para Lilian, não. O reino de Deus é um para todos. E nisso a gente não vai divergir. Isso a gente não vai ter ponto de vista diferente, porque é o reino de Deus. Amém? Mas a gente, olha, quantas coisas nós perdemos, porque demos aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, uma importância eterna, quando isso não deveria ter. Quando isso acontece da tua esposa queimar o arroz, acontece dela salgar o feijão, acontece do teu marido largar a cueca lá no chão do banheiro e simplesmente esquecer, acontece de ir no banheiro e não dar, acontece, e muitas das vezes essas coisas tão pequenininhas, tão banais, nos
nos roubaram um tempo de qualidade junto com os nossos amigos. Quantas festas você foi e no meio delas, porque você não gostou de alguma coisa que aconteceu, você se levantou e foi embora. Quantas comunhões com os seus parentes, entes queridos, cristãos ou não, você não foi ter, porque não, porque lá, porque fulano, porque Beltrano. Coisas pequenas. Eu tive um papo desse com a minha mãe, uma oportunidade, falando sobre alguma coisa, né, uma temática ainda bem delicada para a igreja. E eu falei assim: mãe, sabe qual é o problema da igreja? É que dá ao passageiro, ao efêmero, ao temporal, valor eterno. E muitas das vezes dá aquilo que é eterno um valor provisório. E isso precisa mudar na nossa vida. Esse tempo precisa nos ajudar a repensar o que de fato é importante, o que de fato tem valor. Né? Dentro desse contexto de princípios e valores da palavra de Deus, o que é mais importante, amados? A preservação da vida ou a fama? A preservação da vida. Porque a vida é mais importante. A vida é com certeza muito mais valiosa. Olha o que Pedro vai falar para a gente. Vocês não foram comprados do vosso fútil procedimento, resgatados por ouro, prata ou pedra preciosa, mas pelo precioso sangue, sangue como de cordeiro, sangue de Jesus. Olha o valor que Deus imprime à vida. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. O meu prazer é que todos sejam por mim convertidos e sejam por mim salvos. A gente vai cumprir a nossa missão como igreja quando a gente imprimir valor eterno à nossa missão como igreja. Ministério, vocação é outra coisa. Como igreja, a gente vai cumprir a nossa missão com muito mais excelência quando a gente der a ela valor eterno. Aí a gente não vai mais viver isolado por questões pequenas e sem nexo. Né? A gente tem esse problema dentro das igrejas evangélicas, eu acredito que não seja só na Nova Vila do Porto Novo, a pessoa está passando uma luta, ela vai embora, ela se isola. Quando a Bíblia diz que você teria que ficar perto do corpo ali, para o corpo te fortalecer, para os irmãos estarem contigo, mas se isola. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais isolado você viver, mais distante você fica. Fato. Quanto mais isolado, eu estou vivendo um problema na minha vida, e daí eu não... Querido, quando se trata de reino, não tem o que você pensa, o que eu penso. Não tem o que eu acho, o que você acha, tem o que Deus diz. E o que Deus diz é que o corpo tem que estar junto. O que Deus diz é que a gente precisa comungar. Não deixem de congregar, é o que a palavra de Deus vai dizer. Então a gente se isola por questões pequenas e sem nexo, e com isso a gente acaba por não viver, por não experimentar uma unidade, né? E eu penso que nesse tempo a gente pode começar a reorganizar isso na nossa vida de forma tal que a gente possa viver uma unidade jamais vivida no nosso tempo. Uma unidade, sabe, de manter uma comunhão viva, valiosa, preciosa, em alto nível dentro da nossa comunidade da Igreja de Nova Vila do Porto Novo. Penso eu, creio eu, que isso possa ser de fato. Se a gente se permitir viver esse tempo buscando ao Senhor, todos os nossos relacionamentos, eles serão mais verdadeiros e bem menos rasos. A gente vai se conhecer mais. A gente vai se interessar mais um pelo outro. A gente vai parar de fazer aquela brincadeira quando o irmão some da igreja e perguntar: e aí, irmão, se desviou? Não, a gente vai se preocupar com ele.
Né? Quando a pessoa aparecer lá, a gente fala, ô meu irmão, que saudade de você. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Que bom que você tá aqui. E não mais aquelas brincadeirinhas de mau gosto que a gente costumava fazer. Né? Sumida, hein? Sou só de motivo, não é verdade? Então a gente começa a mudar nossa perspectiva, a dar valor ao que tem valor, a dar importância ao que tem importância, a dar valor passageiro ao que é efêmero e a dar valor eterno àquilo que de fato merece valor eterno. E a gente vai viver uma vida bem distinta da qual nós vivemos até esse tempo. Esse tempo é o tempo de buscar ao Senhor. E o profeta vai dizer, é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Até que Ele chegue. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Que seja essa a minha e a sua posição neste tempo de pandemia. Que a gente possa começar a fazer isso, a valorizar, a dar importância. E daí, a nossa vida vai melhorar. Estaremos alinhados. Aliás, consagrar-se é alinhar-se ao Senhor. A gente já sabe disso. Então, ore a Deus, ore ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que te capacite, ajude a viver esse tempo como um tempo de profunda transformação pessoal. Eu transformado, Marga transformada, você transformado. Amém. Levaremos para a Igreja de Nova Vida do Porto Novo, depois dessa pandemia, uma qualidade ministerial que a gente nunca viveu. O ministério que nós temos, que recebemos do Senhor, a comunidade onde nós congregamos, não tem uma comunhão ruim, não tem relacionamentos fracos. Mas isso pode melhorar muito a partir do momento em que eu e você usarmos esse tempo de isolamento para valorizarmos o que de fato tem que ter valor. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida, na vida da nossa comunidade. Também a nossa comunhão com outros rótulos denominacionais precisa mudar. Está brigando pelo quê? A gente falava lá no grupo dos pastores, né? Às vezes a gente parece botequim, né? A gente está brigando por cliente. E a gente não briga por cliente. Eu não tenho cliente, eu não vendo evangelho. Sabe, eu não comercializo palavra. Sou igreja. Né? Testemunho nosso, né? Quando a gente estava para sair, quando nós saímos da rua principal e fomos ali para Osório Borba, uma rua interna do bairro, algumas pessoas falaram, pastor, vai sair da rua, da principal, onde o senhor tem visibilidade. Aí eu falei, mas eu não sou comércio, eu não preciso de visibilidade. Eu preciso cumprir com o ministério que Deus me deu na minha mão. Não é comércio que precisa estar no lugar visível. Seria estranho eu querer abrir ali um comércio gigante. Atender quem? Mas igreja não é comércio. O nosso ministério não é comércio. A gente não mercadeja a palavra de Deus como alguns os fazem. Não estou falando de mim, estou falando o que Paulo diz. Só estou usando um tempo oportuno. Não estou vendendo evangelho. A gente não vende milagre, a gente não vende... Não, a gente prega a palavra. A gente não prega a palavra que dá coisas, mas a palavra que transforma. E a gente precisa viver assim. Então a gente, muitas das vezes a gente se achava ilhados, né, dentro dos nossos conceitos particulares, das nossas doutrinas denominacionais, como se a gente estivesse lutando por cliente. Não, a gente não luta por cliente não, amados. Muitíssimo pelo contrário. A gente está junto tentando fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E tem que ser assim. A nossa comunhão, seja lá com que rótulo for. O nome de Jesus é honrado, o nome de Jesus é glorificado. Isso não quer dizer que eu tenho que passar a mão na cabeça de quem está errado, não. Está errado, vai buscar mudança, meu irmão. É errado a partir da minha perspectiva? Não, a partir da perspectiva da Bíblia. Beleza? Não é eu que estou julgando. Não sou eu que estou ali lançando a minha luz sobre a situação. É a palavra de Deus quem diz. Então, se está contra a palavra de Deus, é contra a palavra de Deus e é isso que a gente vai defender. Agora, não por questões bobas. A gente só usa saia, vocês usam calça comprida, as irmãs da igreja, vocês cortam o cabelo e a gente não pode cortar o cabelo. E a gente vai se distanciando em nome de Jesus. Então, todas as nossas relações, sejam ministeriais, profissionais, e seja lá onde estiver, que elas sejam agora pautadas em valores eternos. Amém. Isso precisa mudar na nossa vida. Então, ore a Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele te capacite a isso. Para a glória dEle, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deixa eu orar contigo e por você. Nosso Deus, nosso Pai. A Tua palavra nos ensina que existe um tempo
para todo propósito debaixo do sol. Se existe um tempo para todo propósito debaixo do sol, a gente não pode desdenhar esse tempo que o Senhor nos tem dado. Não somente olharmos a dificuldade, a luta e tudo mais que se levanta contra, mas de uma forma bíblica, olharmos pelo ponto de vista do Senhor e fazermos desse tempo de aflição, desse tempo de reclusão, de isolamento, um tempo oportuno para buscarmos a tua face com todo o nosso ser, de forma que quando esse tempo passar aí, como diz a tua palavra, existe um tempo para todo propósito na terra, esse tempo vai passar. Lá o texto, o teu servo Salomão, ele diz: há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de destruir, tempo de construir, há tempo de ir, tempo de voltar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. A gente está vivendo um tempo que a gente não pode se abraçar, mas nós cremos, aleluia, que nós viveremos o tempo de podermos nos abraçar novamente, mas que nesse tempo de isolamento o Senhor, teu Espírito Santo, nos ajude a reequalizar os nossos valores, os nossos princípios a partir da tua palavra, dando importância ao que é importante, valorizando o que precisa ter valor e deixando para trás, Senhor, essas coisas tão pequenininhas que nos furtam grandes coisas nas nossas relações, sejam pessoais, familiares, profissionais e ministeriais. Nos ajude assim, Senhor, e que esse tempo seja um tempo útil para a glória do teu nome na nossa vida, um tempo de mudanças e de transformações profundas da nossa perspectiva, da nossa forma e da nossa visão. Que seja assim, para a glória do teu santo nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos de Deus, que o Senhor te abençoe. Que Ele faça isso de forma rica e abundante. Amém. Que a glória de Deus resplandeça sobre a tua face, te dando paz. A paz que excede todo entendimento. João 14:1, que eu ministrei isso no domingo. Na quarta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, é o que o nosso Senhor Jesus disse. Nunca esqueça. Jamais esqueça. Que todos os dias da sua vida você pode viver com comunhão, na comunhão do Santo Espírito de Deus, bem como ser acalentado por suas consolações. Que seja assim na sua vida, na sua família, no nome de Jesus. Amém, amém, amados.